Ora boas pessoal, bem-vindos novamente a mais um episódio de Culpa é do Estagiário. Caso ainda não tenham visto o primeiro, vão ver, acreditem, vai valer a pena. Hoje nós estamos aqui um bocadinho diferente, como podem ver eu estou deste lado sozinho, mas acompanhado por mais duas pessoas. O colega Daniel, que também já apareceu no último, e uma nova pessoa, não é convidada, faz parte da equipa, só não pôde estar presente no outro podcast porque não cabem aqui todos, mas é importante que ela esteja cá hoje. Porque o primeiro tema que hoje vamos falar, que já vão descobrir, é da área da mesma, que é um bocadinho diferente daquilo que eu e o Daniel fizemos, mas sempre uma boa equipa, trabalhamos sempre juntos. Por isso, apresenta-te, diz-nos. Prazer, eu sou a Érica. Brincadeira, eu sou a Érica, eu faço parte da equipe na área de marketing. Não sou estagiária e tenho 21 anos. Sou brasileira, eu acho que é isso. Ok. Conta porque é que tu entraste em marketing. Porque do que eu ouvi falar, tu já tiveste em enfermagem, certo? Técnico de enfermagem, tem. Ok. Auxiliar de saúde. E qual foi o clique na tua vida para mudares para marketing? Imagina, como auxiliar de saúde, a gente tem um tempo muito limitado. Quem é da área da saúde entende. A gente tem turnos e nosso tempo fica muito limitado no sentido de se a gente não tá em turno, a gente tá descansando por causa do turno, porque é cansativo dos horários rotativos e isso. Então, tipo assim, a vida fica muito... Monótona. E chata. Menos assim. estável. Isso. E eu não gosto muito. Então, e a área de marketing, isso sempre me chamou muita atenção. E até design, que vocês são. E por isso eu resolvi mudar. Eu comecei só pra mim, porque meu pai tem uma empresa e aí eu cuidava do marketing da empresa dele, depois eu fui fazendo curso. E aí agora eu tô trabalhando mesmo com marketing. Ok. E aqui dentro destes projetos todos que tu trabalhas, qual é que tem sido aquele que tem sido mais o teu foco? Projeto maior, por assim dizer. Começou sendo da loja online. Eu acho que agora tá sendo mais mesmo do estúdio. Agora tá sendo mais do estúdio. Todos aqueles posts que vocês veem já sabem quem é que faz, por isso tenham atenção. Não, a ideia. Quem faz sou eu. Não, quem posta, é isso que eu estou a dizer. Obrigado. Quem É um trabalho de equipa. É um trabalho de Atenção, equipa. trabalho de equipa. O trabalho de equipa, ela mostra, Daniel, consegues fazer? Não, ok, então faz. Exatamente. Eles Com dão um alguma jeito, ajuda a gente dos sempre dá um outros. jeito e dá Exato, certo. mas é isso que é importante, é tentar desafiar-nos para dar aqui bom conteúdo às pessoas que nos estão a ouvir. Exatamente. Depois, eu tenho uma questão que é Shopify e isso tudo, que eu já vi-te a usar. Como é que foi a tua linha de aprendizagem e isso tudo? Vieste cá e disseram para tu começares a usar ou já gostavas ou Não, aprendeste? nunca tinha usado Shopify. Só que como eu tava eu trabalho no marketing da loja online, e aí eles precisavam de colocar as almofadas, que não tira foto, lá no site. E aí eu comecei com a Joana, que trabalhava na loja mesmo física, Sim. a colocar. E ela foi me explicando e tal, não é difícil. E aí depois eu terminei de colocar. Então, tipo assim, eu fui aprendendo aqui, mas não é uma coisa muito difícil, é tranquila. Ok. Então imagina, quanto a teus quesitos profissionais, tu não tiveste universidade, não tiveste nada. Tu só gostaste de marketing e foste aprendendo por conta própria. Não, eu fiz cursos. Fizeste Só não cursos. foi na universidade, sim. Curso por Ok. fora. Sim. Ok. E tu dirias que provavelmente conseguirias sem esses cursos? Tipo, imagina, entras, tipo, tens alguma sorte ou alguma cunha, mete no trabalho, por exemplo, até com a Joana, que ela estava em marketing e ela te ensinaria do zero. Foi tipo mais ou menos mas isso ou não não? é de marketing. Não? Não, a Joana, imagina, tem a loja online e tem a loja física. E a Joana cuidava da loja física mesmo. Ok, sim. Mas imagina, talvez demoraria muito tempo pra pegar, tipo, as coisas que a gente aprende nos cursos, entendeu? Nos cursos eles viveram aquilo e ensinam pra gente. Aí na prática eu teria que viver o que eles estão ensinando em 10 minutos ou, tipo, em 1 hora, entendeu? Ok. Isso demora. E tu dirias, por exemplo, isso acontece muito com programação, como falámos no episódio anterior, e também multimédia, que achas que tem que ter um esforço autónomo por conta própria em casa? Tipo, claro. Imagina tentar aprender com o quê, dirias tu, tipo, nesse quesito? Mano, na prática. Eu acho que é muito na prática, porque o marketing é muito tentativa e erro. Óbvio que tem coisas que
são daquele jeito. Sim. Mas marketing é muito tentativa e erro, porque depende muito do seu público-alvo, depende muito do nicho, depende muito de muita coisa. Do comportamento, do país, do horário, depende de muita coisa. Então, assim, eu acho que é muito tentativa e erro. Então, o marketing não tem como você falar que, vou pesquisar no chat GPT. Tá, você pode pesquisar no chat GPT, mas depois você vai ter que testar se o seu público vai aceitar aquilo. E isso depende muito da empresa onde estás. Depende muito do nicho da empresa, do lugar. Por exemplo, na cidade grande é diferente da cidade pequena, de uma aldeia. Por exemplo, Pessoas velhas, pessoas novas. quando tu também falas disso, marketing é uma área que precisa de muita pesquisa. Sim. Muita pesquisa. Tanto, imagino que seja tanto da própria empresa em que trabalhas, como concorrência. Acima de tudo, concorrência. Não é? O mercado em que o seu cliente, no caso a pessoa, né, que você está trabalhando, o nicho do seu cliente, o mercado, você tem que analisar todo, seja concorrente, seja comportamento do público, tudo você tem que analisar. Até porque, normalmente, você consegue ver o que o cliente está fazendo, o que o concorrente está fazendo, que está dando certo, e aí você pode imitar ou fazer parecido, e depois você consegue ver o que está dando errado para você não fazer. Eu acho que aí também começamos a ver a grande... que é muito poucas diferenças que se vê entre o marketing e o design. É isso que eu ia falar agora. Vocês também porque nós obrigatoriamente temos de fazer sempre uma pesquisa quando fazemos, por exemplo, um logotipo. Nós vamos ver o que é que as empresas estão a utilizar, ver mais ou menos qual é o estilo, porque nós queremos que o logotipo muitas das vezes não tem obrigatoriamente de ser, mas que a pessoa olhe e perceba se calhar, ok, esta empresa é sobre isto. Também existe essa parte de funcionalidade com o público em si. Sim. Eu acho que nesse aspecto a parte da pesquisa, tanto o marketing como o design estão lado a lado. Não só, não é? Porque o próprio marketing é preciso ter um bom design. Sim. E quando nós fazemos um design para alguma coisa, também temos a parte de marketing de ver se vai funcionar para o público em si. Acho que é aqui... Por isso que a equipe normalmente de marketing sempre tem design multimédia, isso, porque é necessário. E vice-versa, não é? Sim, por exemplo, quando estive a fazer as fotografias dos estúdios, mesmo daqui, viu-se que depois tive a falar contigo, o que é que vai funcionar aqui se eu quiser passar estas fotos para posts ou coisas do género. Eu acho que dentro daquilo que nós fazemos, foi onde eu notei mais a importância do marketing no design, no meu, e acho que pelo menos pelo que tu disse também é a mesma coisa de quando tu estares a trabalhar, a fazer alguma parte de marketing, teres a parte de designer ali a ajudar com aquelas coisas. Acho que é mais fácil explicar até, tipo, por exemplo, a pessoa de marketing que é o cérebro, e nós de design somos as pessoas que trabalhamos tipo, por trás em quesir. Pelo menos enquanto eu e a Erika. A Erika é quem faz o research e depois dá-me o vídeo e ela ajuda-me, mas eu sou quem faz... Ele é a mão de obra. A mão de obra. É isso. Ele é mesmo estagiário. Ela não é, como ela já disse. Já estamos a ver aqui padrões. Depois outra coisa. Quando tu entraste em curso de marketing e isso, qual é que foi as dificuldades? Por exemplo, uma coisa, não sei se vocês deram, mas a análise SWOT. Estás a ver? O que é que achas sobre isso? Imagina, para mim a parte mais difícil foi mais... É isso, o fato de não ser sempre a mesma coisa. O fato de sempre diferenciar de cliente para cliente, diferenciar, você tem que ter uma análise muito... Essa é a parte mais difícil, entendeu? Específica, isso, não é? É muito específico para cada cliente, nunca, é muito teste e erro. Nenhuma empresa é igual. Isso, é que já nunca não é só igual. Nunca é só com o público que tu trabalhas, isso. Mas também onde tu trabalhas. E a idade, imagina, mesmo duas empresas do mesmo nicho vão ter comportamentos diferentes, entende? Então, tipo assim, eu acho que essa é a parte mais difícil que eu acho. Mas voltando na parte da equipe, imagina, eu acho que, por exemplo, às vezes até as pessoas de marketing, quando elas não têm uma equipe por trás, elas fazem tudo. Então, tipo assim, elas fazem a parte de design também, fazem essas partes. Sim. Óbvio que não é do mesmo jeito, mas vocês usam ferramentas mais... Normalmente, quando a gente vai fazer todo o trabalho, inclusive de design, a gente usa ferramentas mais... acessíveis, ferramentas mais fáceis. Como, por exemplo... Canva, CapCut, essas ferramentas assim. Então, imagina, é isso que eu tô falando. É muito ligado no sentido que às vezes a gente até faz o trabalho de vocês, entende? Então, tipo assim, por isso que é uma equipe que trabalha junto. Porque às vezes até a mesma pessoa faz, entendeu? Sim. E eu acho que foi um bom ponto também teres pegado na parte das ferramentas, porque vamos ser sinceros, mesmo para o nosso trabalho, muitas vezes existe... o pensamento de que, não, o pessoal do design não vai utilizar o Canva, não vai utilizar o CapCut, vai estar a utilizar as ferramentas como se costumam dizer, exato, os Adobes ou outras que sejam assim mais conhecidas, quase sempre pagas, bastante caras ainda por cima, mas tem sempre essa conotação de que é isso que o designer faz, mas vamos ser sinceros, pegando também,
Tu sentes alguma facilidade a utilizar se calhar essas ferramentas, em termos de ser simples a aprendizagem? O Canva e o O CapCut. Canva e o CapCut? Sim. E imagina, eu tenho o Pro dos Uhum. dois. Então, tipo assim, dá muito jeito, porque dá pra usar muita coisa lá dentro. Uhum. E dá pra fazer muita coisa. Então, tipo assim, os Adobe são mais difíceis de mexer, requer mais aprendizado, requer mais tempo. E às vezes, quando a gente trabalha, a gente não tem tanto tempo pra estudar essas plataformas, essas ferramentas. Então, assim, por mais que imagina, eu estou aprendendo a mexer com Photoshop, mas enquanto isso eu uso o Canva, entende? E eu também sei que vocês, às vezes, também usam. E também tem a ver, vocês já têm uma grande parte em termos de pesquisa. Se vocês tiverem Sim. porque pelo menos É o porque que o eu nosso sinto... trabalho não é esse. A Exato. gente faz isso porque tem que ser, mas o nosso trabalho não é essa parte. Eu também sinto que nessa parte dessas ferramentas, pelo menos aqui, o meu colega designer acho que vai concordar comigo, que é quando tu pegas nos Adobes, tu estás a tentar. Tens muito mais tipo de personalização. Tu consegues ir aos detalhes. É mais do que ter as coisas feitas por ti. Eu acho que o Adobe é bom, por exemplo, para pessoas que de facto amam aquilo e têm tempo e sabem o que é que querem fazer. Em que sentido? Se eu quero ser uma pessoa que edita vídeos, eu vou para o Premiere. Enquanto imagino, nós em termos universitários e agora em estágio, nós estamos a trabalhar um pouquinho com tudo. Sim. Correto? Então imagina, porque é que eu sou muito apologista também, ao mesmo tempo estás a aprender a Adobe, estar a usar CapCuts, Figmas e outras coisas. Porquê? Porque, querendo ou não, eu acho que no mundo trabalho, tempo é dinheiro. Sim. Certo? E atualmente nós temos o privilégio de estar num estágio e estar a aprender coisas, correto? Podemos gastar, por exemplo, 2 dias, para onde, por exemplo, a Erika não podia gastar nem 3 horas. Então, por isso, nós temos o privilégio de estar a aprender no After Effects. Né? Ontem mesmo eu tava te pedindo o vídeo pra ontem e no CapCut é muito mais rápido. É isso, por exemplo, a Erika ontem podia fazer um vídeo cujo, por exemplo, eu podia fazer no Premiere coisas básicas, como por exemplo cortar um vídeo, mas eu acho que qualquer pessoa que tem um básico, muito básico, Premiere consegue cortar um vídeo e colar e meter frames bem. Só que, por exemplo, transições, depois, por exemplo, no Premiere tu tens um color grade, tipo mexer em cores muito, muito fraco. Muito fraco. Por exemplo, tu vais para a DaVinci. Só que, por exemplo, o problema é, na universidade nós sempre só fomos ensinados a usar Adobe. Sim. Por exemplo, tens sempre o DaVinci, como já referi antes, e se não me engano eu tive, tipo, por exemplo, 3 aulas de DaVinci. Sim. E mesmo assim, porquê? Porque não estava Foi o professor. É isso, Mesmo, foi o professor mesmo que disse, olha, nós vamos aprender um pouco de DaVinci e mexer em cores, porquê? Porque é muito essencial para pessoas que querem gravar e editar. Depois, o que é que acontece? O CapCut, para além disso, tem o quê? Edições muito, muito facilitadas. Transições, o color grading. Acaba sendo um aplicativo muito completo e muito dinâmico. É isso, completo e dinâmico. Enquanto, por exemplo, o After Effects, querendo ou não, tu tens de ter muito, muito tempo ou ter talento. Sim. Só que imagina, em cada 1000 pessoas pode ser que uma tenha talento, se nem tanto. E pode ser que essa pessoa que tenha talento não goste de After Effects. Então vai diminuindo ainda mais as escalas, estás a ver? E o que é que acontece? O CapCut, eu acho que as empresas, pelo menos da minha opinião, as empresas, muitas delas têm os preconceitos, CapCut, TikTok, gratuito, é aquilo, mas querendo ou não, eu acho que de uma certa forma elas deviam de olhar de um lado mais profissional e também dar ajudas também às pessoas, porque de facto uma pessoa, alguém que faz alguma coisa com After Effects, se tem conhecimento perfeito de After Effects, consegue fazer 1001 vezes melhor que um CapCut. Só que imagina, o problema é que nós temos 21 anos, certo? O tempo que nós demoramos para aprender um After Effects bem pode demorar 4 anos. Sim. Com 25. Só que imagina, se tu queres ingressar agora num trabalho com 21 anos e vão dizer-te, olha, After Effects está como? O que é que tu vais dizer? Está mal. Então por isso imagina, eu acho que as empresas deviam ter mais tipo os olhos abertos quanto a isso de CapCut e isso. Porque querendo ou não dá uma disponibilidade muito maior às pessoas para trabalho e entre outras coisas. Até por exemplo, nem sempre as pessoas têm sorte com muitos requisitos. Em que sentido? Por exemplo, tu mesmo, em CapCut, como eu disse, CapCut é muito mais fácil que After Effects, só que o que é que acontece? Pode ser que tu dedicaste o teu tempo, 2 anos no CapCut, e és muito melhor que uma pessoa que dedicou 4 anos no After Effects. Sim. Mas as empresas têm esse preconceito enorme com o CapCut e com esse tipo de ferramentas autónomas que até podem preferir uma pessoa que faz pior que tu no After Effects
Para poder estar a utilizar no... Não. Uma pessoa que podem pegar, tipo, imagina, tu que sabes muito bem CapCut, melhor que a pessoa que tem After Effects, só que só por pormenor da pessoa saber After Effects mediano, vão pegar a ele do É PT. só para você dar a ferramenta que eles querem. Sim. É isso, por parte da ferramenta que eles querem, até querendo ou não, imagina. Isso é uma coisa má, que já nós falámos daquilo de AIs e isso, certo? Sim. E uma coisa que eu ando a reparar, como o mundo anda a evoluir para facilitismo, certo? Sim, muito. Nós todos queremos, tipo, por exemplo, até os programadores, eles usam a AI para quê? Para ser um assistente, para ajudar. Só que é interessante como, por exemplo, para programadores as empresas não têm tanto esse preconceito, mas que por enquanto para pessoas de multimédia têm. Sim, porque eu acho que também, pelo menos do que eu vejo, e também a minha maneira de ver a comparação entre o CapCut e as outras ferramentas da Adobe, é a parte da personalização. Porque tu muitas das vezes, pelo menos do que eu vi do CapCut, do pouco que eu utilizei, muitas das coisas que tu utilizas são presets. Sim, São presets, ou seja, tu acabas por ver, tu aí já não vais conseguir muito te diferenciar. Se queres fazer edições, imagina que estás numa empresa que são muitas edições, pequenas, coisas curtas, para shorts. Tu vais acabar por estar a utilizar as mesmas transições e as mesmas coisas que outra empresa que esteja a utilizar também a mesma ferramenta. Eu acho que requer muito, concordo contigo, mas também depende muito da pessoa que está a trabalhar com. Por exemplo, se me disserem, olha, eu quero que tu animas o logo, por exemplo, o logo A Culpa é do Estagiário foi um dos nossos colegas que fez, mas a animação foi eu que produzi. Essa animação eu nunca na vida iria usar After Effects, mas porquê? Porque eu tenho um grau de profissionalismo que eu percebo que em CapCut isso não dá para fazer. Querendo ou não, uma básica movimentação e isso. Que se eu quiser gastar menos tempo, eu percebo, olha, o CapCut é mais fácil, mas não dá para gastar menos tempo que o CapCut, vou para o After Effects. E o problema é esse, que muitas das empresas, eles só sabem, tipo, por exemplo, tu, empresário, tu sabes o quê? Que After Effects é bom, mas tu não percebes nada de After Effects. Sim. Então, por exemplo, tu vais pegar uma Você acha pessoa... que é tipo, o After Effects é bom para tudo? Para ele tudo, é melhor para tudo, que é a melhor mas opção diferencia de sempre. ferramenta para ferramenta. Sim, porque, por exemplo, até uma transição bonita com um glitch, ou até sunburn, ou alguma coisa assim. Ou, por exemplo, tens um vídeo e aparece uma luz assim rápida. Sim. Por exemplo, o tempo que eu posso perder em Premiere sem ter coisas instaladas por outras partes, por exemplo, vídeos e isso. Sim, e outras tudo. coisas já preparadas para colocar. Se for trabalhar mesmo no Premiere, eu posso perder meia hora. Mas meia hora porquê? Porque eu não sei e tenho que pesquisar por conta própria. Enquanto no CapCut é só escrever o que eu quiser, olha, Sunburn, Effect, já está. Já está feito. E o é problema só é esse, as empresas muitas das vezes, olha, After Effects, não querem saber mais. Porquê? Porque eles têm essa preferência na Adobe. Mas o problema qual é? Os nossos trabalhos, querendo ou não, nós temos de estar a evoluir com o facilitismo, como por exemplo os programadores fazem isso. E eu acho que também depende muito do trabalho. Por exemplo, imagina, se for um trabalho de um vídeo daqueles tipo de imobiliária, sabe? Aqueles que são bué profissionais, são bué bem feitos, isso, sabe? Até vídeos maiores ou propagandas. Aí sim, é esse tipo de plataforma, de ferramenta. Que seja personalizado isso, para agora, a empresa. Exato. Agora, por exemplo, Reels, Instagram, Shorts, TikTok, essas coisas são vídeos rápidos, são vídeos que as pessoas não vão dar muita atenção. E vai ficar bom. E assim, não tem como você demorar muito tempo se você precisa fazer, por exemplo, 5 vídeos por semana. Exato. Não tem como você levar tanto tempo numa ferramenta tipo After Effects, entendeu? Perder 3 dias para fazer um vídeo de 10 segundos. Exato. Não sei se a fim de... E que não vai gerar tanto dinheiro. Não sei se até quando esse episódio avançar vai aparecer mais aquele vídeo do on e off. Sim. Por exemplo, vai aqui somos estagiários. O que acontece? Nós não somos profissionais atualmente. Mas nós tentamos ser o mais profissionais possíveis, pelo menos da minha parte. Eu estou aqui, tudo o que eu faria no trabalho, eu vou fazer aqui. Pode ser que eu não faça a primeira, nem a segunda, mas eu vou esforçar-me para conseguir. Porquê? Porque eu vou aproveitar que estou a estagiar e vou aprender. Para depois, quando ir para o mercado de trabalho, ser a melhor pessoa possível e destacar-me. O que é que acontece? Por exemplo, aquele vídeo mesmo básico de on e off, está no perfil, entrem no perfil e vejam. Aquele vídeo, por exemplo, nós tivemos umas 4 ou 5 tentativas para fazer uma coisa básica, porque, por exemplo, nós ainda não trabalhamos e nós não sabemos muitos quesitos, porque nós não pensámos em sombras, não pensámos em formas como editar e coisas assim. Um vídeo que podia ser, por exemplo, no After Effects, um dia inteiro a editar, no CapCut nós demoramos 1-2 horas. E isso é o lado positivo da automação. Porque eu acho que um estágio também, o que é que tem que acontecer? Uma pessoa tem que saber quando usar o quê. Sim. É uma simulação de trabalho e, por exemplo, um trabalho, se eu sei que, olha, aqui vale mais a pena usar Premiere, vou usar Premiere. Se aqui vale mais tem que ter noção também, né? É sempre ter essa noção. Sim, é isso que eu estou a dizer.
E Depois, acho que também tens a parte de. Mas eu acho que aí eu entendo. Eu consigo entender um lado das empresas quando é aquele pensamento de. A pessoa vai ficar muito dependente da ferramenta. Porque Sim, tens muita gente que começa, mas o CapCut é bom, é fácil, eu vou só usar. Ok, começam só a usar o CapCut. E depois vem um trabalho que é em que mais... não dá para usar o Sim, CapCut. E aí já não demoram 2 ou 3 dias, que era o de uma pessoa normal usaria, por exemplo, no Premiere, já vão ter que usar uma semana ou duas sim. porque têm que aprender tudo. sim. Eu concordo com aquilo que estavas a dizer. Estou a aprender Photoshop enquanto uso o Canva, estou a aprender Premiere e After Effects enquanto uso o CapCut. Eu acho que aí sim, porque a Porque eu... maneira de ver o CapCut, por exemplo, é olhar para aqueles presets e pensar, por exemplo, ok, como é que eu conseguiria fazer isto de forma relativamente rápida numa outra ferramenta? Sim. Porque quando é aquelas pessoas que tu vês a usar os atalhos de uma maneira muito rápida, fazem os efeitos que tu vês no CapCut, ok, se calhar demora-te segundos a arrastar para lá. Sim. Mas imagina alguém que consegue fazer aquilo, o mesmo, tipo em 5 10 minutos. Sim. Imagina as possibilidades da parte de fazer para esta empresa uma coisa muito específica Sim, para mas eles. de facto, por exemplo, uma Esse nível pessoa. é ótimo. Sim, é ótimo e por isso é aquilo que eu estava a falar já no início com uma pessoa que sabe After Effects, de Sim. facto ela sabe o que está muito a fazer. Uhum. Estar a After Effects tu tens de dedicar muito tempo Muito, especificamente, muito mesmo. Eu E- acho que isso que eu não tava falando, eu acho que é esse profissional de qualquer profissão tem que ser Sim. assim. Imagina, enquanto você tem que estar sempre em evolução. Você tem que estar sempre aprendendo alguma coisa. Porque, principalmente na área de multimédia, isso, Tá e sempre a marketing, tá mudar, sempre em evolução, tá sempre. sempre Era isso, mudando. era isso que É eu muito queria vos rápido. perguntar. Agora, por exemplo, não sei quanto da parte de marketing, mas o que é que acham da facilitação do trabalho e o que é que acontece? Por exemplo, nós de multimédia, nós temos que aprender ao mesmo tempo várias coisas. Por exemplo, After Effects, Premiere, isso tudo. E enquanto antigamente, por exemplo, tu tinhas um videógrafo, que o trabalho era o quê? Gravar. Depois mandava para um editor. Atualmente, um videógrafo tem que ser editor ao mesmo tempo. O que é que achas disso? Fotógrafo também. Sim, exato. Eu acho que a parte de tu teres de saber tudo, um pouco, é bom. Eu por acaso gosto desse aspecto. Porque, por exemplo, se tu és um fotógrafo, Sim, certo? E não sabes editar, tu só mandas para o editor. sim. Posso-te garantir que as tuas fotografias vão-lhe dar um trabalho gigante porque tu não pensaste no que é que deves fazer. Só que ao mesmo tempo tu estás a pensar, não sei se vou dizer da forma correta, mas mal. Porquê? Porque tu disseste saber um pouco de tudo. E achas que as empresas atualmente querem um pouco? Não, as empresas... Eu pelo menos vejo que as empresas não querem um pouco. Sim, As empresas querem pegar na pessoa e arrancar. eu acho que tu deves Não, ter. é verdade, tipo, eu acho que tu deves imagina. ter um ponto forte, certo? Algo que tu és tipo proficiente em, certo? Uma área muito específica, mas que tens de ter um conhecimento pelo menos base da maioria das outras coisas, das outras áreas, porque eu, por exemplo, eu quero ser fotógrafo, mas eu vou ter que ter conhecimentos de edição de imagem muito bons, porque eu até posso tirar muito boas fotografias e quase não precisarem de edição. Mas convém eu saber para caso preciso por qualquer problema que me possa acontecer na altura. E depois, se calhar, dá jeito a parte de vídeo, porque há pessoas que pedem fotos, podem pedir vídeo, e aí já vou ter de fazer. Sim, mas já reparaste que tu de fotógrafo foste para editor de fotografia Sim, e também estavas-te a referir agora a A videógrafo. vídeo. Estás a fazer 3 trabalhos num. sim. E o que é que acontece? Pode acontecer que um dia tu tenhas um boom, simplesmente cansas-te. Uhum. Chegas lá, olha, mas porquê é que eu estou a fazer trabalho de 3 pessoas ao mesmo tempo? É isso que eu estou-te a perguntar. É cada vez, como tu disseste, a facilitação dos trabalhos, querem mais de ti, até que tu um dia vais explodir. E Sim. quando tu explodires, eles simplesmente, pelo menos, Mas- eles vão trocar. Isso é aquilo que eu tava falando do marketing, que às vezes a gente tem que fazer tudo, por isso que a gente acaba usando ferramentas mais fáceis. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, ele seria fotógrafo e editor de fotos, não sei o quê. Provavelmente ele não usaria uma ferramenta tão profissional Sim. de edição de fotos, mas uma ferramenta que faz basicamente por ele. Por quê? Porque ele já não tem tanto tempo, ele já tá Sim. tendo que fazer 3 profissões, entende? Então é isso, eu acho que por isso que hoje em dia a gente tem usado tanto ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Porque a gente tem que fazer muito trabalho. Sim. Eu acho que eu vejo os dois lados. Quando digo de saber, por exemplo, o que eu Sim. estava a dizer é não, o saber não significa que tu estejas a fazer isso. Mas o facto de teres os conhecimentos das outras áreas vai-te facilitar o teu próprio trabalho. Eu estou a dizer, por exemplo, neste aspecto específico. Mas vamos pegar, por exemplo, na parte de fotografia, se eu sou um bom fotógrafo, mas eu dependo muito da edição dos outros, porque as Sim. fotografias podem estar muito boas e perderem noutras áreas que a edição vai salvar. Mas se calhar se eu tiver um bocadinho mais de esforço, porque já sei como é que vai ser a edição, facilita o meu trabalho, facilita o trabalho do editor. Sim. Daí, mesma coisa para vídeo. Se calhar um videógrafo
que não entenda como é que são feitas as transições, se calhar, em vez de, por exemplo, tu paras a câmera aqui e recomeças daqui, ok. estás a entender? Tu pensas, já não vai ao ter... mesmo tempo, ao dizer, já percebi, tu estás a pensar assim, ok, se eu for um videógrafo e estiver a gravar, eu tenho que pensar com o mesmo pensamento de um editor. Sim, o que é que ele gostaria de ter como Eu trabalho. acho que às vezes é mais fácil, inclusive, ser você mesmo, ser o fotógrafo e o editor, Sim. e o videógrafo e o editor... videógrafo e o editor, por quê? Porque você já pensa logo, você já faz pensando, Sim. vai diminuir muito o tempo de trabalho, a não ser que vídeo- vocês tenham muitos clientes, aí é Isso, diferente. Foi como aquele vídeo que quando nós estávamos a gravar do tour, o primeiro de todos, como eu estava a falar com o Mário, que eu lembro que As eu estava a dizer, transições. tipo, olha Sim, Mário, certo. quando tu estiveres a passar por uma porta, por exemplo, passa aqui Isso, e o e próximo depois- vídeo começa nessa Isso. mesma Sim. porta, pode nem ser o mesmo ângulo, mas, Mas pelo por causa menos das transições. E as Não transições falta ficaram tanto. limpinhas, vocês Sim, podem e ver eu- também, tá, a identidade só está de televisão, disponível. então. E eu concordo contigo, principalmente no aspecto de, por exemplo, quando eu tiro fotografias, como eu sei editar, tens muito aquela parte de, imagina que eu tiro muitas fotografias na rua, a Sim. pessoas na rua. Eu dependo de como o tempo está muitas vezes. Sim. Se tiver muito sol, eu vou ter de tirar a foto de uma certa maneira para isso. Só que na minha cabeça, eu mal tiro a foto e vejo, eu já sei que tipo de edição é que vou ter de fazer. Sim. Só que imagina que não vou ser eu a editar. Eu preciso ter esse conhecimento na mesma, que é para facilitar o que é que a pessoa vai conseguir ou não fazer. Mas vamos sair da parte de fotografia e vídeo. Vamos Só uma passar... coisa, só uma coisa. Sim. Aqui, por exemplo, aquilo que eu falei, tipo, da pessoa ter que usar ferramentas mais fáceis. Por exemplo, o Nuno aqui, ele pode usar as ferramentas certas. Por quê? Porque ele tem o Daniel e o nosso outro colega que fazem a parte de vídeo e Sim, de edição e isso. Então, ele pode usar essas ferramentas. Então, assim, é isso. Como ele não tem tanto trabalho assim, com vídeo e isso, então ele pode usar as ferramentas certas. É isso, acho que é o tempo, é a relação, é o equilíbrio entre tempo e ferramentas, digamos assim. Mas como eu estava a dizer agora, pronto, saindo da fotografia, vamos passar mesmo para as nossas duas áreas, design e marketing. É muito importante, foi aquilo também que eu falava um pouco de início, imagina que tu és muito bom em marketing, tu tens boas ideias, mas és tu que estás a fazer o trabalho e não és muito bom em design. Como é que tu vais... A ideia pode ser boa, mas não está bem transmitida visualmente. Sim, sim. E vice-versa. Nós podemos ter uma ideia que seja muito bonita, seja apelativa aos olhos, mas que não passe informação nenhuma ou que não esteja nas trends certas, por exemplo. Ou até mesmo os equipamentos certos. E, por exemplo, eu acho que, por exemplo, estás em marketing, como vocês estavam a falar... Os equipamentos, por causa dos vídeos, tu mostras-me, tipo, olha, Daniel, faz isso. Não, nós temos equipamento para Era isso. exatamente isso que eu ia falar. Tu tens as ideias e ele vai Ele tem a executar. noção do que é que... Exato. Exato. Se tu tiveres um melhor conhecimento do que é possível, se calhar quando tu vais procurar as ideias, não perdes tempo a ver coisas em que tu pensas, será que eles conseguem? Se calhar tu olhas para ali e dizes, ok, Sim. isto não é concebível, vamos passar para Não, isto. não consegue. Exato. Não, Mas por exemplo, hoje eu mostrei um vídeo que eu sabia que eles não conseguiam, porque daquilo claramente era tipo assim, outro nível. E não é nem de edição, não é nem porque não é isso. Mas imagina, o material que requeria, dava, claramente não dava, eu só mostrei mesmo na brincadeira. Mas imagina, normalmente eu mostro vídeos pra vocês que eu sei que são cabíveis. Às vezes não. Mas normalmente sim. São vídeos que eu sei que vocês conseguem fazer. Eu confio no potencial deles. Mas... Eu confio. Sim, mas é isso. Isso também requer, eu acho, uma equipa boa. Sim. Sim. Porquê? Porque para além de nós somos colegas, obviamente estamos a criar laços de amizade. E chega a um ponto, por exemplo, tu antigamente... Ele chega pra mim e fala, eu não vou fazer. E é isso. Exato. E às vezes eu falo, Não- você vai fazer sim. Não funciona. Há coisas que nessa mas parte é isso, não porque, dá. por exemplo, tu se entras numa empresa com várias pessoas, tipo, imagina, digamos 30, 40, certo? Sim. Estás na tua primeira semana, vão-te mostrar um vídeo completamente esgotante, como é que tu vais dizer e pedir ajuda? A quem e como? Sim. Eles vão olhar para ti, olha, faz, e sorriem para ti, e tu dizes, ok. Remédio. Enquanto, por exemplo, o lado positivo de quando há um laço entre as pessoas de multimédia e de marketing, por exemplo, a Érica, Daniel, consegues fazer isso? Eu olho, sim, consigo, não consigo. E ela percebe, porquê? Porque ela sabe as minhas capacidades, o que eu sou bem e o que sou mau. E às vezes eu até mando, por exemplo, aquele da fita cola. Eu mando coisas que vão facilitar o trabalho pra É isso. ser mais Eu fácil, tenho mais um pouco rápido. de pena que não temos aqui nenhum programador. Porque há uma coisa muito. Só pegando aqui, porque não podemos ter a opinião deles, mas que eu vejo muito é o pessoal que faz design de sites ou design de aplicações Sim. e depois manda para os programadores com transições e com cores todas ali. E depois é tipo: olha, tu consegues fazer com que isto vá para ali, passe para ali, voo, faça estas mil uma coisas. E eu imagino, eu que tenho um bocadinho de background em programação, eu pegar num design daqueles.
E a vontade é tipo, faz de novo. Simplifica muito. É porque tem muito... E aí já está, a parte de teres o Mas isso meio que conhecimento. Tens o aconteceu. conhecimento. Exato, sim. que é do que é possível, o que é que Sim. tu vais fazer. Principalmente quando vais ter que passar para outros. Sim. É possível. É que imagina eu, por exemplo, ter uma foto estourada, toda, tipo, o branco estourado. Para quem não sabe, não dá para reviver isso. Se a imagem está mesmo branco, Sim. está queimado, não dá. Imagina eu tirar só fotografias assim e pensar... Mas esse é "A um edição fotógrafo faz?" bem ruim, né? Você tira foto só Sim, estourada. Mas nem por exemplo, que- quem Sim, não, mas uma quem pessoa não pode ser sabe mais edição... ignorante. Sim. Exato, quem não sabe edição pode achar que Tem salvação. tem salvação. É a mesma coisa. Não, a edição faz. O editor vai olhar para aquilo e vai dizer, ok, esta é lixo, esta é lixo, esta é lixo, porque Sobra realmente uma foto. não dá. Exato. Mas isso meio que aconteceu aqui, isso de programação, quando o nosso colega fez o bonequinho pro site. Sim. E ele sabia as coisas, ele tinha noção das coisas que, tipo assim, isso aqui eu não vou fazer porque vai ficar muito difícil pra eles colocarem no site. Exato. Tinha horas que ele falava assim, nossa, que pena do Mari e do João pra colocar no Exato. site, porque aquilo era muito difícil. Então, tipo assim, tem que ter essa noção também dos designers, da equipe. A equipe tem que funcionar muito como uma só. Tem que ter muito um laço, não é bem um laço Sim. que fala, mas tem que ter uma noção entre Sim. Nós há pouco falámos também era de como as coisas têm evoluído na Não, por parte acaso, de design. da parte de... Por acaso ia perguntar da tua parte de marketing e a evolução. Em que sentido? Por exemplo, antigamente tu podias fazer algum vídeo e as trends vão-se mudando. Sim. Como é que achas que é a adaptação de uma pessoa que está... Eu acho que as trends vão mudando muito no sentido de o comportamento das pessoas vão mudando. Porque se vocês perceberem, a gente cansa muito fácil. A gente cansa muito fácil. Então, tipo assim, por exemplo, há um tempo atrás, o que tava, tipo, muito bombando era aqueles vídeos mais profissionais Mano e do não grilo. sei o quê. Memes. Memes vão sempre bombar, galera. Sim, Meme dá isso. certo. Mas imagina, antes era aquelas coisas muito profissionais e muito bem editadas, Sim. que tem transições, que tem drone, não sei o quê. Não, tem nichos que ainda são, por exemplo, o ramo imobiliário. Ainda vai Sim, ser. com drones é muito a Sim. correr. Sim. Tudo, casamentos, Sim. essa parte é Mas muito... hoje em dia, o que retém muito as pessoas é a proximidade. Então, por exemplo, se você colocar na frente de uma pessoa que tá lá o dia inteiro passando telemóvel, se você colocar na frente dela um vídeo, tipo, muito bem editado, ela vai ficar tipo, nossa, bom, legal. Exato. Mas se você colocar é demasiado quase para a cabeça da Exato. pessoa. Aí se você colocar um vídeo da pessoa, tipo, com o telemóvel aqui, se maquiando e conversando, mano, aquilo vai prender ela muito mais. Porque ela vai... Desculpa a palavreada, né? Mas ela se vê naquela pessoa e a pessoa normalmente ela quer ficar até o final. Porque, tem que terminar a maquiagem, ou tem que terminar de limpar a casa, tem que terminar... Então, tipo assim, são pequenos detalhes que prendem, mas que você tem que fazer com que a pessoa se sinta não tão fora daquela realidade. Sim. A pessoa se vê naquela pessoa. Então, assim... É isso, hoje em dia as pessoas se prendem muito mais pela conexão. Sim. E não por, nossa, edição muito boa. Não, hoje em dia é muito mais a conexão. É tipo, olho no olho, entendeu? Ok. E às vezes mesmo tendo edição é muito simples. Por exemplo, Sim. quantos vídeos que vocês não vos passam em que é um jogo de telemóvel no fundo com áudio e texto. Sim, É só coisas isso. que prendem. Ou Subway Surfers, ou aqueles joguinhos de telemóvel que aparecem nos anúncios. Sim. E o pessoal fica a ver aquilo. É porque Eu prende. admito, eu às vezes estou... Porque, ok, eu estou a ouvir a história, Sim. só que se calhar se fosse uma pessoa a contá-la sem fazer nada, eu ia ficar, pronto, está bem, está a contar, já não me interessa. Sim. Só que porque está lá uma coisinha a mexer, eu fico... É ok, porque o deixa-me nosso estar a ver cérebro, isso. cada vez, ele quer mais. E cada vez ele quer... O nosso cérebro ele quer sempre chegar no final. Então, por exemplo, se você fizer um vídeo, por exemplo, fazendo uma trança, a pessoa não vai conseguir sair. Porque ela quer ver você terminar de fazer a trança. Quando é comida. Quando Isso. estão a cozinhar e aparece, começa a ouvir fazer graça, assim, Sim. eu quero ver como é que o Como é que o prato vai A ficar? história, Hoje- estou a ouvi-la, mas hoje- muitas das vezes eu quero é ver o Exatamente! Ou a unha. Hoje mesmo aconteceu isso comigo. Tipo, eu não tava nem aí pro que tava sendo falado no vídeo, mas eu queria terminar de ver a pessoa pronta. Entendeu? Então é muito isso. A gente quer sempre ver o final. O nosso cérebro quer sempre um final. A gente quer sempre um desfecho. Então, tipo assim, isso é muito que a gente usa. A gente precisa estar sempre usando coisas que prendam a pessoa, porque a pessoa sempre vai querer ver o final. E isso também de coisas satisfatórias de ver. Coisas que nosso cérebro quer sempre ter coisas a mais, entende? Então, tipo assim, contando uma fofoca e depois colocando outra coisa Resumo junto. da história. Vão no Exato. ChatGPT, peçam para eles escrever uma história aleatória Yeah. e metam uma gameplay Metam sobre uma o gameplay. surf. Exato. E vão virar ricos, man. Já percebemos por aqui, olha, de 3 pessoas, 2 concordam com isso.
É basicamente isso. Não, mas Mas esses canais realmente bombam muito. Muito. E agora, por acaso, nós temos falado disso há dias e eu quero te perguntar isso a ti, especificamente. Será? Eu mesmo dou a opinião do Nuno mais ou menos, mas Ok. o que é que achas da evolução da arte e de outras coisas comparado com 1400? O trabalho, estás a Ai. perceber? A simplificação de cada vez mais. 1400, no caso, para essa época. Não precisas te lembrar o que é que saiu em 1400. É porque eu tava viva, galera. Eu era o Tá, pincel. exato. Só que dizer que eras a escultura. Eu estive Eu era lá a escultora. pousar durante tipo 100 anos e depois... Depois cansei, aí agora eu tô aqui. Não, eu acho triste. Tipo, Por acaso é verdade. Bem eu direto, acho eu um acho pouco triste. Imagina, eu acho incrível, tipo, a evolução. Depende da arte, mas eu acho muito legal, tipo, a evolução da tecnologia e isso tudo que hoje em dia a gente consegue ter Só muito por mais causa qualidade. da tecnologia estamos a perder certas coisas. A gente tá perdendo, tipo, a essência. Sim. Imagina, a gente agora, pô, a gente quer uma foto da pessoa, a gente vai, tchic, já tá. Mas na época a gente conseguia, o pintor transmitir o que ele tava sentindo enquanto ele pintava o Nuno, por exemplo, entendeu? Então era diferente, tinha uma paixão diferente na arte. Porque querendo ou não, cada pessoa viu uma de forma diferente. Exato. Por exemplo, eu e tu, nós conhecemos o Nuno, mas Sim. tu podes conhecer o Nuno como uma pessoa mais feliz do que eu. Sim. E então, por exemplo, eu como pintor ia desenhar o Nuno, sei lá, com um sorriso mais neutro e ela mais sorridente. Sim. Mesmo nas cores, utilizar uma cor mais Exato, quente ou mais as fria cores, para exato. mostrar a emoção que Sim. sente ao ver a pessoa. Sim. Hoje em dia, a arte, eu acho que como não tem mais isso de passar a emoção pra arte, a arte virou uma coisa tão... Aborrecida. É uma coisa tão chata. Aquela banana. Sim. Não. A banana Isso que é arte vendeu, aonde? vendeu por milhões, compraram, né? Comeram Comeram a banana, e fizeram puseram outra e o preço ficou o mesmo. Isso, gente, isso pra mim não é arte. É, parece Isso aquela não é arte. filosofia daquele do barco que é, se vocês tirarem, sempre que estraga a peça de um barco, vocês porem de lado e mudarem, quando todas as peças, qual deles é o barco verdadeiro? Exato. A banana aparentemente ficou, as duas eram Exato, é a mesmas, como a mesma. banana desapareceu, meteram outra, mas o preço é igual. Exato. Banana é diferente, mas... Eu acho que as pessoas, os artistas hoje em dia, tem muitos artistas bons, mas tem alguns artistas hoje em dia que estão começando a delirar já. Tipo assim, mano, tem que ter uma Nossa, arte eu- diferenciada, então eles Aquele fazem de qualquer coisa. Teve um pôr- que fazia com vômito. Vocês viram isso? Um artista que Não. fazia, ele comia coisas diferentes pra ter cores diferentes. Tá vendo? As pessoas estão começando a delirar. Eu não fui tão longe. Eu lembrei-me daquele que eram vários baldes de areia, ele deixou cair e estava feita a Arte. arte. Exato. Tem umas que realmente fazem sentido. Tem umas que, tipo, tem um sentido por trás e tudo. Sim. Até esculturas e isso, que realmente Sim, fazem sim, sentido. sim. Isso eu não vou tirar. E realmente ainda existem artistas bons. Mas eu Mas eles acho não que são tão bem pagos. não são tão bem pagos e também são a minoria. Por exemplo, São muita comparado minoria. com antigamente aquelas pinturas em óleo. Uhum. Sim. As pinturas em óleo, eu acho que não existe uma pessoa que vai dizer que atualmente uma banana colada tipo com fita cola vai ser melhor que pintura em óleo. Só que o problema é que, tanto no Insta e isso, eu vejo que as pessoas que fazem pintura em óleo, muitas delas, elas passam fome. Uhum. Sim. Porque aquilo demora. Aquilo Aquilo demora Exato, já não horas é- a fazer. É que Sendo que, atualmente tu eras pago por uma obra. Tu Sim. agora, por exemplo, tu também és pago por uma. Mas é por aquela pequena coisinha. Tens de fazer várias Exato. e tu recebes menos por cada coisa, então vais ter que fazer mais. Então alguém que faça algo que demore muito, por exemplo, aqueles vídeos que aparece o quadro ao contrário, eu demorei 6 meses a fazer. E depois Exato. tu pensas. São 6 meses de trabalho que ela vai receber. É que qualquer Não sei pessoa quanto que que tenha vale, um mínimo mas- noção de internet como funciona agora, 6 meses, Sabes fizesse como- esse vídeo, nunca vais ganhar o suficiente. Equivalente a 6 Não meses de vai trabalho. viralizar para 6 meses. Sabes que isso de marketing e arte, eu nunca vou me esquecer de uma forma como uma pessoa conseguiu fazer assim com que eu entrasse no perfil dela. Era um artista que especificamente ele viu que o que estava na moda era fazer arte má, tipo, especificamente fazer um desenho horrível. Tipo, olha, eu ando a desenhar há 2 anos, vejam a minha experiência. E ele desenha, tipo, sei lá, um boneco de Um uma rabisco. criança, um rabisco. E depois eu olhei para aquilo e disse, man, estás a gozar, ficaste, tipo, eu perdi tempo a ver isso. E eu entrei no Perdi perfil 2 dele. segundos da minha vida. Não, e eu entrei no perfil dele e o homem sabia desenhar bem. É. Só que o que é interessante, como o ser humano entrou a um ponto que, aonde estavam os desenhos perfeitos dele, óleo, tudo, maravilhoso, tinham tipo, imagina, 1000 visualizações, enquanto a porcaria, mano, que tinha tipo rabiscos, tinha tipo milhões. Exato. Só não faz sentido como tipo, o ser humano vai É muito, parece que... degradindo. Sim, parece que o cérebro derreteu. Ou até, por exemplo,
É de calor, é de calor. Hoje em dia, que eu me lembro, qual foi, se não me engano, foi em Holanda, eu não me lembro qual é o sítio. Há obras a acontecer num museu, correto? Uhum. Eles tiveram que mandar vir uma pessoa de um país que eu não me lembro qual é, aleatório, para fazer tipo as pedras de lá. Porque em Holanda não tinha ninguém que gostava que fazia esse estilo de arte, porque Já. isso morreu. Sim. E depois essa pessoa recebeu muito a pouco. Tipo, imagina que veio de outro país, imagina tu, tipo, olha, profissional, eu adoro tipo, fazer escultura, era isso. Por exemplo, fazer esse cavalo aqui, De pedra. certo? Coisas de Imagina- pedra. Coisas de pedra, eu fiquei Não, era escultura, desculpa, Sim, de museus e isso. Imagina-me, tu, Nuno, és a pessoa que sabe fazer escultura, tu vives, sei lá, Egito. Eu de Portugal mando-te vir de Egito, certo? E depois eu pago-te um salário mínimo português. Yeah. Porque se calhar pra eles lá é desvalorizado. Então, tipo assim, pra ele aqui é muito dinheiro, por isso que ele veio. Sim, exato. Sim, mas também o tempo tem a ver com muito com trabalho e isso tudo. E em que é que acontece? Por exemplo, a banana. Sendo sincero, eu se quiser, mas nem faço aquela banana. Eu não vou... Qualquer pessoa faz aquela banana. Uma yeah. criança de 5 anos faz a As banana. pessoas agora querem que seja minimamente bom, mas muito rápido. Mas Se falando quiserem, nós daquilo, vamos fazer um tutorial de como fazer como fazer a banana, a e gente metemos no posta Insta, yeah. isso. Só precisamos de uma bora. parede branca. Nos stories a gente vai postar a banana, fazendo a banana. Teaser para este episódio. Teaser, yeah. Yeah, boa A ideia. banana. Tá vendo, galera? A gente também tem ideias juntos. Durante o podcast. Durante o podcast. Mas imagina, aquilo que você tava falando, tipo, da pintura e óleo, em óleo, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, com uma câmera tira uma foto do lugar e pronto, já tem uma imagem melhor do que a pintura e óleo, tipo, mais detalhada. Por quê? Porque foi feita em câmera. Ou até a IA. Você tira a foto e depois fala assim, transforma em pintura e óleo. Já tá. E aí já faz um Exato. quadro daquilo. Enquanto uma pessoa demorou, tipo, 6 meses pra fazer. E por isso que ela não recebe tanto, porque, imagina, as pessoas só querem aquilo feito. E mesmo Elas que não querem recebesse, o nunca vai detalhe. ser suficiente para os 6 meses de trabalho que a pessoa teve. Eu acho que nós, além de termos perdido um pouco do olho para o detalhe nesses aspectos, queremos é só coisas minimamente bem feitas. Acho que os Sim. nossos estándares baixaram Exato, muito. é isso que eu ia falar agora. Tá muito, o ser Os humano tá standards querendo estão muito muito baixos. mínimo. Vamos pensar também que eu fico contente de viver na Europa. Num aspecto que tem a ver, em termos de arte... Vamos ver se eu vou ficar ofendida. Não, Calma não, aí. não. Em termos de arte e em termos de arte, não se tanto de parte artística, mas vamos pensar em casas, vamos pensar em como são construídas e isso. É bom uma pessoa poder dizer, eu vou, por exemplo, à Alemanha, eu vou a uma vila e vocês vão velha Europa. encontrar... Queres dizer a velha Europa? A mais Sim, clássica. um pouco, com mas estilo- por exemplo, se tu ainda andas em Lisboa, mesmo nas zonas, tu ainda são muitas pessoas, em vez de destruírem as casas para construírem prédios, Microfone. em vez de serem só, vamos destruir as casas para construir prédios, pelo menos cá em Portugal tu ainda vês as pessoas a restaurarem as casas. E isso é uma coisa que tu fora da Europa já não vês tanto, é mesmo a demolição da cultura antiga para colocar nova. Eu acho que nesse aspecto perdeu-se muito. Porque casa, por exemplo, nós vamos ver mesmo em Lisboa, na parte das vilas, as casas, pelo menos para mim, uma arquitetura linda, Lindo. lindo. Vamos, por exemplo, à Holanda, aquelas casas que Coloridinhas. coloridas, Eu acho muito que hoje bem em dia trabalhadas. Isso é uma coisa que é muito bonito. real. Hoje em dia, as pessoas do mundo tá muito sem vida. É, O mundo, imagina, as pessoas querem sempre as coisas muito branca, bege, preto, Antes, Exato. antes as cinza. casas tinham Minimum. Vida, personalidade. tinham personalidade. Agora Exato. são que quadrados. Isso, são Exato. caixas de sapato. São exato, São exato. caixas de sapato. Eu entendo o design, não sei o que, das pessoas que gostam de coisas minimalistas, mas pra mim, casa tem que ter cara de casa. sim. Eu vi uma coisa que falava assim sobre portas. Porque antigamente as portas eram bem detalhadas e eram convidativas. Sim. Hoje em dia as portas são, tipo, enormes. Aquelas portas daquelas casas milionárias. São enormes e são, E é tipo, coisas pretas. retas. Não, é preto. É. Tá. É tipo um porta. pão. E é isso. Às vezes você nem consegue ver onde é que tá a porta. É, exato. Tipo- Onde é que tá? Como é que Você eu entra abro por isto? onde? Você se teletransporta? Não E faz eu, por sentido. exemplo, aquilo que estás a dizer da casa, é bué bom quando se entra numa casa, é aquelas pessoas que gostam de ter a casa decorada à maneira dela. Sim! Tu olhas para as paredes, Colorida, tem com planta. plantas, tem Isso. quadros, tu olhas e ficas... Não é aquela coisa sem Confortável. graça, aquela coisa genérica, sabe? Eu acho tão chato entrar em casa genérica. Parece que quando tu entras para... Tudo bem que as pessoas hoje em dia não têm tanto tempo assim também pra ficar decorando casa. Também é verdade. Mas- às vezes tipo uma horinha, Isso. uma vez por semana, e tu vais tendo a tua casa assim mais... Sim, pronto. Mas é que já viste aquela sensação de quando vocês entram num local, imaginam aquelas casas que parece que estão a entrar naqueles escritórios com os De dentista. É frio! Mas é que eu não sei, eu acho que se a mim
minha casa fosse ao ponto de eu entrar e ser dessa maneira, eu acho que me ia sentir mesmo frio. Aquele frio que é Sim, não é morto. acolhedor. Exato, é dor, é frio. Enquanto que depois entram naquelas casas. Mesma coisa que, por exemplo, visitar a avózinha na terra, em que entram naquela casa e olham para o sofá com almofadinhas, com as coisas por cima. E isto parece Se é sente quentinho, em casa, e exato, é sente-se em confortante. casa. Sim. Daí depois é aquelas escadas milionárias, vocês veem. É um espaço gigante com um sofá, uma televisão, quase nada. Para que tanto chão? Exato. As pessoas vão dormir no chão, velho. Exato. Pra que tanto chão? Para poder dizer, eu faço exercício em casa porque demoram anos a ir de um lado para o outro. Exato. E não tem nada lá. Acho que o melhor exemplo, para mim, igrejas. Antes, os vidrais. Eu fiquei com tanto medo quando foi lá a casa... Não. La Sagrada Família, que estavam a fazer reconstrução em Espanha, Barcelona. Eu assim, por favor que mantenham como está. Lá dentro, o sol a entrar pelos vidrais, Sim. fazer aqueles tipo arco-íris a bater na... Isso é lindo. É mais uma igreja que foi montada agora. Tem uma janela. Tipo, tem janelas bem normais. Uma janela que eu tenho em casa. E tu ficas a olhar para aquilo. Não, mas eu fui há pouco tempo. Estava a passar num sítio que uma igreja que tinha sido construída. Eram aquelas de chegar lá, fazer assim, abrir, branco e eu assim... Onde é que está o resto? Mas também, vamos ser sinceros. O que importa é... Tem mudado muito. Nós temos que nos adaptar. Infelizmente, gostemos ou não. Esse episódio foi mais sobre a adaptação do que qualquer Foi mais outra sobre a coisa. adaptação. Sim, mas acho que também é importante porque, vamos ser sinceros, até para isto nós tivemos de nos adaptar. Mas eu tenho uma... Adaptar para o quê? Para o tempo. Eu Para o tenho... tempo, para o podcast em si, porque já está Eu pouco... eu tenho só uma minha última opinião. A gente tem que se adaptar, mas a gente não precisa de aceitar. Sim. Eu não preciso de aceitar que o mundo tá sem graça. Eu não aceito que o mundo tá sem graça. Mas eu vou ter que me adaptar a fazer o quê? Mas agora temos de adaptar aqui ao tempo, que já está um pouco extenso. Agradecemos terem-nos aqui assistido. Espero que se tenham divertido tal como nós. E até o próximo episódio da Culpa é do Estagiário.